E aí, meu time, bem-vindo ao nosso vídeo de hoje aqui da Academia Rafael Toro. Meu nome, claro, é Rafael Toro e a gente vai estar falando de como funciona o exame do CFP. Mas, Toro, como funciona o exame do CFP? Te acalma, eu vou te explicar tudo nesse vídeo, mas antes, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo e compartilha esse vídeo para alguém que queira fazer a prova do CFP também. O exame, ele é um dos requisitos para você ter esse selo de distinção mundial que é o CFP. Ao total são 4 requisitos, aqui a gente chama de 4 E's, que são o E do exame, o E da educação, o E da experiência e o E da ética. Claro que neste vídeo eu vou focar muito nesse E do exame e os outros, eu vou fazer outros vídeos para você saber tudo, como funciona cada um desses itens. O exame do CFP, ele ocorre 3 vezes por ano. Normalmente ocorre quando? Abril, agosto e lá por novembro. Claro que alguns anos a gente teve outubro, outros em dezembro, mas mais ou menos a cada 4 meses. E um detalhe muito importante desse exame, ele é presencial, as provas não são online, tá? E o detalhe outro que é muito importante, que não ocorre em todas as cidades, em algumas capitais. E quais são essas capitais? Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília e ela, claro, São Paulo. Mais de 50% das pessoas que se inscrevem no exame do CFP fazem em São Paulo. Mas, Toro, eu quero saber da prova, como é que funciona o exame? É o seguinte, ó, a prova do CFP, ela é dividida, na verdade, em 6 matérias, em 6 provas. Sabe naquela época do colégio, quando você, nossa, eu tenho que passar no ano, mas aí você olhava, o que eu tinha de conteúdo? Eu tinha uma matéria que era matemática, outra português, outra história, geografia, biologia, né? Tinha educação física, né? Que ninguém nunca reprovava, mas eram várias matérias, não era assim? É assim mesmo, né? No CFP é a mesma coisa. No total nós temos 6 provas que a gente chama de 6 módulos. Quando a gente vai fazer todos os módulos, o somatório de questões são 140 questões. São essa quantidade de questões que a gente tem que acertar, 98 para ser aprovado, que é os nossos 70%. Mas o que é cada um desses módulos? Nesses 6 módulos, eu vou botar uma tabela bem aqui para você, ó. Ó, apareceu a tabela, né? Então essa tabelinha aqui que a gente está aparecendo, tá? É a quantidade de questões mínimo e máximo e também o tempo em cada uma das provas. Porque é o seguinte, a gente tem ao total 6 provas, só que as primeiras 2 provas, que é o módulo 1, que é planejamento financeiro e ética, e o nosso módulo 2, que é gestão de ativos, que nós chamamos dessa forma, ao total tem 80 questões. Sempre vai ter 80 questões, o somatório dessas 2 provas na parte da manhã, que começa às 9 da manhã e vai até às 13 horas. Só que o seguinte, existe alguns candidatos que não precisam mais fazer todos os módulos, não, eles podem fazer o que a gente chama de modular, fazer só uma das disciplinas, tipo igual no colégio, pegou recuperação, tu não fazia tudo de novo, né, tu fazia só uma delas? Exatamente, você pode ser aprovado em alguns módulos e aí falta algum ou outro depois, então aí você faz só o modular, e é aí que entra aquele tempinho na tabelinha aqui ao lado, que é o quê? O módulo 1 vai ter 2 horas e 40 e o módulo 2 vai ter 1 hora e 20, isso se você fizer o modular por prova, porque de novo, se faltar o módulo 1 e o 2 e você fazer só esses 2 módulos, passou nos outros 4 da tarde, né? O que acontece? Você recebe as 2 provas e você tem 4 horas para fazer as 2 provas. Esse tempo é quando você fazer uma ou a outra na parte da manhã. Então na parte da manhã, 9 da manhã inicia e vai até às 13 horas, totalizando 80 questões. Mas você também viu que pode ter mínimo e máximo por questão. Como assim? A prova do módulo 1 agora, ela pode ter 53 questões e pode ter até 64 questões. E o do módulo 2, a gestão de carteiras e investimentos, a gestão de ativos, né? O que acontece com ela? Ela pode ter 21 questões e até 27. Toro, então pode ter 64 mais 27? Não! Porque ultrapassaria as 80 questões na parte da manhã. Eles fazem um equilíbrio disso. Nunca vai ter menos de 53 questões, o módulo 1 e nem nunca mais do que 64. Da mesma forma que o módulo 2, nunca vai ter 21, menos que 21 ou mais do que 27. A prova é igual para todo mundo. Vai fazer completa, vai fazer modular, sempre vai ser igual para todo mundo. E todos os anos eles fazem esse equilíbrio. Eles dizem, ó, quando a gente vai botar mais módulo 1, módulo 2 e tudo mais. Então é assim que funciona essa parte da manhã. E essa lógica funciona igual na parte da tarde, que são os outros módulos. Módulo 3, planejamento de aposentadoria, ela pode ter de 13 questões até 18. O módulo 4, que a gente chama de gestão de risco e seguros,
pode ter de 13 questões até 18 questões. O módulo 5, que é o nosso planejamento fiscal, ele pode ter ao total de 11 questões até 17 questões, e o nosso módulo 6, que é o planejamento sucessório, né? Porque esse é aquele módulo lá que eu digo muito, né, que as pessoas nunca é coisa boa, porque nesse módulo ou tu casa ou tu morre. É assim essas questões de planejamento sucessório, né? É sempre uma desgraça, né? Nunca ganhou na Mega Sena e vai viver feliz viajando pelo mundo. É assim que é essa módulo do módulo 6. Mas vai ser de 10 a 15 questões essa prova. O somatório de tudo isso vai ter que dar 60 questões. E nessa parte, de novo, se você vai fazer a prova completa, você vai receber todos os módulos ao mesmo tempo, começa às 3 da tarde e vai até às 18. Agora, se você for fazer o modular, você vai receber somente aquelas provas que faltaram para você ainda, que é essa tal de recuperação que você teve. Se você vai fazer só o módulo 3, você vai ter ali 50 minutos. Só o módulo 4, 40 minutos. Só o módulo 5, 50. E o módulo 6, 40. Agora, se você vai fazer dois módulos, o módulo 3 e o módulo 5, soma esses tempos, vai dar o quê? 100 minutos para você fazer a quantidade de questões de cada um desses módulos. Então são essas as formas que a gente vai estar fazendo a nossa prova, o nosso exame. No total, o que vai ocorrer? Se você fez o exame completo, você precisa acertar 98 questões no mínimo das 140, ou seja, 70%. Mas nunca pode tirar menos de 50%. Como assim? Em cada um dos módulos. Então, se a gente está falando, por exemplo, nosso planejamento sucessório, que tem aí dos 10 às 15 questões, tem a 14 questões. Você teria que acertar no mínimo 7 questões, 50%, desde que tenha acertado 98 ou mais. Então, você, primeira coisa, olha, acertei 70% no geral da prova, 98 questões? Sim, check! Primeira coisa foi feita. Segunda coisa que a gente olha, acertei o mínimo por prova por cada um desses módulos? Sim, estou aprovado. Não acertei o mínimo, acertei menos de 50%. O que a Planejar vai fazer? Ela vai olhar módulo por módulo e dizer quais destes módulos você acertou mais de 70%. Quais desses módulos você tirou uma nota 7 em cada um deles? Naqueles que você tirou mais de 70%, parabéns! Você já está aprovado, está habilitado naquele módulo. Aqueles que você tirou menos de 70%, você está de recuperação e terá que fazer um próximo exame. Mas, Touro, olha só, eu entendi o completo e o modular agora, né? Como é que eu começo nesse exame? É o seguinte, vou te pedir de novo, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, mande para algum amigo que está se preparando para o CFP ou quer se preparar. Mas esse conteúdo completo modular eu vou te deixar para um próximo vídeo.